Boa noite a todos, queridos acadêmicos e acadêmicas, convidados. Declaro aberta a 28ª sessão ordinária relativa ao 187º ano acadêmico. Acadêmico Nádio, existe alguma comunicação da Secretaria? Não havendo comunicações da Secretaria, vou fazer uma comunicação da Presidência. Hoje é um dia lastimável para a ciência e para a medicina brasileira, porque a nossa presidente Dilma Rousseff, contra todas as evidências, contra todas as manifestações das entidades do ramo, ela sancionou o projeto de lei que aprova a produção e distribuição da malfadada pílula do câncer. Você não conseguiu ligar o projetor principal? Tentou? Não conseguiu? Então vai ficar um pouco ruim para ler, mas logo que eu soube disso, eu produzi um documento da Academia Nacional de Medicina. Por que não está projetando aqui na televisão nossa? Nós produzimos uma carta para a presidente Dilma Rousseff. Ela foi enviada em papel timbrado à Academia de Medicina, e eu vou ler a carta porque eu quero aprovar em plenário, se os acadêmicos estão de acordo com a nossa próxima ação. Excelentíssima presidente Dilma Rousseff comete equívoco contra a saúde, talvez por mau aconselhamento. Hoje, dia 14 de abril de 2016, pedimos a reflexão de Vossa Excelência, presidente Dilma Rousseff, para que essa data não se torne trágica por contradizer a ciência e a inteligência brasileiras. Contrariando todas as atitudes e manifestações das áreas competentes, foi sancionado pela senhora presidente Dilma Rousseff a lei que permite o uso da pílula do câncer. A lei, à revelia da Anvisa, permite o uso da fosfoetanolamina por pacientes com câncer, independentemente do tipo celular, órgão afetado e estágio clínico do tumor. Diversos órgãos e entidades científicas como Anvisa, USP e Academia Nacional de Medicina indicaram que a presidente tinha o dever de vetar esse projeto equivocado que coloca em risco o tratamento correto e, portanto, a saúde dos doentes, além de abrir grave precedente ao controle de medicamentos no Brasil, colocando o nosso país em situação de inferioridade científica e de controle sanitário. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal, através do excelentíssimo senhor presidente Ricardo Lewandowski, já havia autorizado a Universidade de São Paulo a interromper o fornecimento da substância fosfoetanolamina sintética a pacientes com câncer. Na sua petição de suspensão de tutela antecipada, a USP afirma que a liberação da substância, abre aspas, cuja eficácia, segurança e qualidade são incertas, a própria USP coloca em risco a saúde dos pacientes. A Academia Nacional de Medicina lembra ainda que a USP entrou com processo contra o professor aposentado do Instituto de Química da USP São Carlos, Gilberto Chierici, que coordenava os estudos sobre a fosfoetanolamina e distribuía as pílulas num ato típico de exercício ilegal da medicina, pois nem médico é. A USP representou contra o professor aposentado pelos crimes contra a saúde pública e curandeirismo. Além disso, a USP também fechou o laboratório que produzia a pílula do câncer. Contra todos que cientificamente somos conhecedores da matéria, a senhora presidente Dilma Rousseff sancionou sem vetos esta lei que agride a nossa comunidade médica e científica e poderá colocar em risco a saúde dos doentes. Como presidente da Academia Nacional de Medicina, bicentenária instituição científico-cultural mais antiga do Brasil, que reúne e sempre reuniu com humildade,
quase toda a excelência da medicina brasileira, vou propor em assembleia com todos os acadêmicos o direito, se couber, de nossa entidade ajuizar contra a determinação legal que torno a reafirmar, como todos já disseram, ser danosa ao paciente, Francisco Sampaio, presidente da Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado. Essa carta foi encaminhada na manhã de hoje à Presidência da República, foi publicada agora há pouco no Jornal do Brasil, na íntegra, e eu coloco em votação do plenário, se todos estão de acordo, que a Academia Nacional de Medicina ajuize uma ação no Supremo Tribunal Federal para conter essa barbaridade. Todos estão de acordo? Então foi aprovado por unanimidade. Abro agora a palavra à bancada acadêmica. Acadêmico Zé Rodrigues Cora. Senhor presidente, senhores acadêmicos, convidados, essa carta já foi enviada? Já foi enviada. Então, acho que a minha intervenção é o seguinte: eu acho que a carta está excelente, eu apoio quase integralmente. Talvez o título, não sei se pode projetar o título aí, eu não colocaria esse título. Acho que o conteúdo da carta está fantástico, né? E está dito. Podia colocar o título aí, mas já foi enviada, não tem mais como mudar. Então, não tem como escutar todo mundo, senão a gente não faz nada. Nós temos que escutar agora para entrar com a ação, mas a carta, infelizmente, já foi enviada. Tudo bem, então peço desculpas pela... Agradeço muito. Acadêmico Zé Carlos do Vale. Senhor presidente, membros da mesa, ilustres confrades e convidados. É lastimável que nós tenhamos que reiteradas vezes aqui na academia voltar a esse assunto trágico. Eu nunca vi em 52 anos de exercício de medicina nada que se equipare. Senhor presidente, dou-lhe os parabéns pelo teor da carta magnífica. Eu só queria também acentuar mais um ponto, que quando ela foi apreciada no Senado, a sessão foi concedida a palavra pelo presidente do Senado, não houve nenhuma manifestação, em 3 minutos ela foi aprovada em regime de urgência e mandada, como todos sabem, a presidente. A presidente da República estava aconselhada pela Anvisa para não tomar essa atitude tempestiva e criminosa. Entretanto, foi o Gabinete Civil que a alertou para o fato que, se ela revogasse o artigo, o projeto de lei, ela teria problemas maiores ainda por conta do impeachment. Então, vejam bem os senhores, foi um ato puramente político, visando arrecadar simpatia no impeachment, que essa senhora tomou esse ato criminoso. Isso é um tipo de lesa-pátria, uma atitude de lesa-pátria e lesa-sociedade. Para encerrar, eu quero lhes dizer que, na quarta-feira, eu atendi pela primeira vez no meu consultório uma vítima da fosfetanolamina. Se tratava de um paciente com câncer de próstata avançado, metastático, que vinha sendo conduzido por uma oncologista clínica de renome do Rio de Janeiro. Entretanto, esse senhor, entusiasmado pelo que ouvia na imprensa, ele resolveu parar o tratamento e tentar a fosfetilenoamina. Como a cunhada dele era uma grande advogada com grande prestígio em Brasília, eles entraram com a ação. Esse homem ficou 4 meses sem tratamento, esperando uma aprovação, pela medida judicial, receber essas malfadadas cápsulas, que acabou não conseguindo, e ele chega ao meu consultório com uma das maiores metastatizações que eu já vi em câncer de próstata. Praticamente não vai ter muito o que fazer. Então, é infantil
dizer que, não, esse remédio não tem mal, ele pode ser um suplemento. Até o fato de se interromper tratamentos consagrados, verdadeiramente científicos, isso é um crime. Eu nunca vi nada parecido em todos esses 52 anos de oncologia. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Acadêmico Irã Lucas. Ilustre presidente, eu vou ser breve, fazendo uma observação. A academia se manifestou através de um documento redigido basicamente pelo acadêmico José Carlos do Vale. Outras entidades também o fizeram. O CONCINCA, que é o Conselho de Câncer do Instituto do Ministério da Saúde, emitiu um parecer que eu tenho comigo contra a substância e, no entanto, assinam essa dolorosa aprovação. A presidenta, sim, e o ministro da Saúde também, que é médico. Nesse momento, nada mais a fazer a não ser entrar com um recurso no Supremo Tribunal Federal, que foi o que foi aprovado aqui em plenária e é o que a Academia Nacional de Medicina vai fazer. Nós vamos entrar pedindo uma liminar para suspensão disso. Vamos, de hoje para amanhã, consultar outras entidades congêneres, se querem entrar junto, Academia Brasileira de Ciências, SBPC e etc., mas vamos dar prosseguimento. Hoje nós vivemos aqui, ainda estamos vivendo uma tarde de vacinação contra o vírus H1N1. Esse privilégio que nós tivemos, a vacina está em falta no mercado, todos os senhores sabem. Esse privilégio foi graças à ação da senhora Claudine Bichara, que está aqui sentada à minha direita, é a presidente da Câmara de Comércio França Brasil, uma querida amiga da Academia Nacional de Medicina, a quem eu convidei para participar da abertura dessa sessão, para fazer publicamente um agradecimento que, na realidade, já saiu ontem no jornal, a Academia Nacional de Medicina agradecendo a Câmara França Brasil e o Laboratório Sanofi. Então, queria passar a palavra à nossa querida convidada, a senhora Claudine Bichara. Muito obrigada, presidente. Senhores acadêmicos, é uma honra estar presente nessa sessão clínica entre os senhores. Em passado recente, a Câmara de Comércio França Brasil teve o prazer de participar na organização do primeiro fórum entre as academias de medicina da França e do Brasil. O evento foi um sucesso, como bem sabem, e repercute em nossa Câmara e até na França até hoje. Há alguns dias, fui contatada pelo laboratório Sanofi Pasteur, nos oferecendo vacinas contra o vírus H1N1. Assim, em parceria com este laboratório, a CCFB, juntamente com a presidência da Academia Nacional de Medicina, tem o prazer de oferecer aos senhores acadêmicos essa ação importante, considerando o momento que vivemos no Rio de Janeiro de ameaça à saúde das pessoas por esse vírus. Para materializar minha passagem por essa casa e minha alegria de estar com vocês, tenho o prazer de oferecer, em nome da Câmara de Comércio França Brasil, um álbum com as fotos da última palestra proferida em francês pelo acadêmico professor Pitangui, quando do Fórum das Academias França Brasil. Presidente, esse álbum é seu, em nome da Câmara. Também uma singela homenagem da Academia Nacional de Medicina. Nós temos aqui um diploma de reconhecimento conferido à presidente da Câmara França Brasil, senhora Clotilde Bichara, por ter propiciado a tarde de vacinação contra o vírus H1N1 na sede da Academia Nacional de Medicina. Também, é muita honra. Muito obrigado. Passamos também a
suas mãos um diploma de reconhecimento também conferido ao diretor-geral do Laboratório Sanofi Pasteur, Dr. Hubert Guarino, também por ter propiciado essa tarde de vacinação. Em nome dele, agradeço. Eu fico muito honrado de descobrir mais ainda essa entidade, gloriosa entidade. Adorei a tarde de vocês e, se me permitem, de vez em quando, venho assistir às palestras. Uma grande honra. A senhora Claudine Bichara pede licença, que ela fez um esforço grande para estar aqui, mas ela tem um compromisso às 19 horas, um pouco longe, e precisa se retirar. Muito obrigado, Claudine. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Ao nosso ex-presidente Novelino, que acompanha a senhora Claudine até a saída. Muito obrigada. Até a próxima e boa reunião. Dando prosseguimento, então, à sessão plenária de hoje, convido o nosso secretário-geral, estimado acadêmico Antônio Egídio Nardi, a fazer sua palestra sobre depressão e compulsão alimentar. Por favor, acadêmico Nardi. Excelentíssimo senhor presidente Francisco Sampaio, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados, quero agradecer ao presidente a oportunidade de ter participado, junto com o acadêmico Jorge Alberto Costa Silva e Adolfo Roires, da organização deste simpósio. Quero também agradecer à acadêmica Mônica Gadelha e aos professores Valmir Coutinho, da PUC, da PUC do Rio de Janeiro, e José Carlos Apolinário, da UFRJ, terem aceito participar desta programação. Cabe a mim agora falar um pouco a respeito da comorbidade da compulsão alimentar com depressão, mas também falar do aspecto geral de comorbidade. Como nós sabemos, os diagnósticos psiquiátricos são constructos, são muito baseados na clínica para o diagnóstico. Não existe nenhum exame laboratorial que dê um diagnóstico psiquiátrico. Então, não existe nenhum sintoma patognomônio também de algum diagnóstico psiquiátrico. Essa fragilidade do diagnóstico psiquiátrico pode ser encarado também como uma força dele, no sentido de que ele valoriza muito a clínica. Entretanto, acabamos criando várias categorias diagnósticas. E essas categorias, elas são, às vezes, muito próximas uma das outras ou muito frágeis no acompanhamento em médio, longo prazo. Isso faz com que a psiquiatria viva na sua clínica uma verdadeira enxurrada de comorbidades. Comorbidade seria ter mais de um transtorno, em especial mais de um transtorno mental. Então, essa questão da comorbidade em psiquiatria é muito mais uma regra que exceção. Raramente um paciente tem só um transtorno mental pelas classificações atuais. E, por incrível que pareça, o risco de ter um transtorno mental é maior se a pessoa já tiver algum outro transtorno mental, mostrando a tamanha fragilidade do diagnóstico psiquiátrico, principalmente em quadros como a compulsão alimentar, que, como foi citado anteriormente, é um quadro muito próximo à normalidade e muito próximo à bulimia nervosa também. A comorbidade, ter vários diagnósticos, dificulta o tratamento, piora o prognóstico do transtorno alimentar ou de qualquer transtorno comórbido e influencia muito no curso clínico. Então, uma pessoa com transtorno de compulsão alimentar e outro diagnóstico terá tudo isso contra ela, né? Maior dificuldade em responder ao tratamento, uma piora do prognóstico e um curso clínico mais dramático. Depressão é uma palavra leiga que significa tristeza,
mas para o psiquiatra, depressão é uma doença que entre os seus sintomas está o humor triste. Mas a depressão, ela compromete o pensamento, ela compromete a atividade, ela compromete a atenção, ela tem inúmeros sintomas, como alterações do apetite, alterações da libido. É uma síndrome ou uma doença, em alguns outros casos, bastante complexa e muitas vezes, como eu citei no início, confundida apenas com humor triste. Então, depressão, quando falamos aqui de uma comorbidade, é uma doença grave que compromete o indivíduo na sua plenitude. Esse entendimento de depressão foi pela primeira vez descrito em um artigo médico, The Anatomy of Melancholy, do século XVII, de Robert Burton. E tudo que o Robert Burton falou no século XVII a respeito da clínica da depressão permanece até hoje, e nós, com todo o desenvolvimento médico que se seguiu, não incluímos nada na descrição do Robert Burton. E ele já falava da anorexia, ou da diminuição do apetite, que acompanha quadros depressivos, mostrando, em parte, isto que eu vou falar, né, dessa comorbidade entre alterações alimentares e depressão. A depressão, ela tem uma prevalência muito grande pela vida. Quase 1/4 das mulheres tem chance de, em algum momento na vida, ter um episódio depressivo. Aproximadamente metade dos homens tem essa chance também. E isso se deve, essa prevalência pela vida maior em mulheres, principalmente a fatores hormonais ou talvez fatores genéticos. E 10 a 15% dos indivíduos com depressão grave cometem suicídio. Nós realizamos esse trabalho, que foi publicado no Jornal Brasileiro de Psiquiatria, de atendimento de tentativas de suicídio em um serviço de atenção pré-hospitalar. E foi bastante marcante a questão da alteração de apetite, da comorbidade com transtornos alimentares e tentativas de suicídio. Os transtornos da alimentação, eles podem ser comórbidos não apenas com depressão, mas com distimia, que é um quadro depressivo crônico, com humor irritado, com transtorno bipolar, que são indivíduos que têm como característica episódios de exaltação do humor, episódios chamados de mania, com transtornos de ansiedade, principalmente transtorno de pânico. Alguns transtornos de personalidade, como transtorno borderline, têm uma chance maior de apresentar transtorno de alimentação, abuso de álcool, drogas, transtornos do impulso e o transtorno dismórfico corporal frequentemente vem acompanhado de um transtorno da alimentação. Há aproximadamente 2 meses atrás, saiu um editorial no New York Times falando de transtornos da alimentação em indivíduos com diabetes. Quer dizer, a comorbidade não é apenas psiquiátrica, a comorbidade pode ser clínica. E nessa reportagem do New York Times era abordado exatamente o transtorno de compulsão alimentar, onde alguns indivíduos com diabetes apresentam episódios de compulsão alimentar e acabam abusando de insulina ou outros medicamentos hipoglicemiantes para compensar esse momento de compulsão alimentar. Nós realizamos, junto com o Instituto de Nutrição da UFRJ, uma revisão sistemática dessa associação do transtorno de compulsão alimentar e da depressão, e nós observamos que existia, na época da publicação deste trabalho, 14 trabalhos que envolviam inúmeros indivíduos em relação a essa associação. E todos os 14 trabalhos, infelizmente, hoje a nossa tela maior não está em uso, eles apresentavam claramente que há uma alta coincidência, uma alta comorbidade entre depressão e transtorno de compulsão alimentar. E quase todos os estudos, 12 dos 14, a amostra era apenas de mulheres, e com índice de massa corporal muito variado, não eram só obesas. Havia também trabalhos com pessoas com índice de massa corporal normal até
abaixo de 18, mostrando que essa comorbidade é algo que ocorre independente do índice de massa corporal. Um trabalho grande realizado nos Estados Unidos, com mais de 9.000 pessoas, que já foi citado aqui na parte inicial do simpósio. Eles avaliaram em 5 cidades americanas vários diagnósticos, entre eles os transtornos de alimentação. E no caso do transtorno de compulsão alimentar, que é essa coluna que está marcada ali, a alta comorbidade com depressão, mais de 30% dessa amostra populacional, o que é algo espantoso, e aproximadamente 78% dos indivíduos com transtorno de compulsão alimentar apresentavam algum transtorno mental, o que é assim, um índice bastante elevado. Bom, em relação ao transtorno de compulsão alimentar, né, que foi falado bastante hoje na parte da tarde, o que ainda está faltando? Precisa de uma maior validade diagnóstica. Como eu citei, esses episódios, eles às vezes são muito próximos à normalidade, são episódios muito isolados, ou então um quadro mais grave que se aproxima muito da bulimia nervosa, e ainda há uma necessidade de validar este diagnóstico. E para isso é necessário uma descrição clínica melhor, mais apurada talvez daquela que eu demonstrei, alguns estudos laboratoriais mostrando que essa compulsão alimentar, ela traz problemas metabólicos para o indivíduo. A evolução, esses indivíduos evoluem para a cura espontânea, todos precisam de tratamento, evoluirão para a obesidade ou para a bulimia nervosa, e estudos genéticos, estudos familiares, para nós comprovarmos mais ainda a validade desse diagnóstico. O acompanhamento dessa estabilidade diagnóstica visa exatamente a observação da resposta ao tratamento, né? Se esses tratamentos que existem hoje em dia são realmente eficazes ou isso, independente do tratamento, terá uma evolução maligna para obesidade ou outros transtornos da alimentação. E o limite que eu falei entre o transtorno de compulsão alimentar e o normal. Como eu citei, a psiquiatria deve sempre lembrar que existe um indivíduo normal, que nem todos os problemas de comportamento resultam de transtornos mentais. E quando o transtorno mental, como o transtorno da compulsão alimentar, é muito próximo à normalidade, nós temos que demarcar exatamente onde começa um e onde termina outro. Quero mais uma vez agradecer ao presidente essa oportunidade e passar a palavra, então, ao professor José Carlos Apolinário, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e irá falar sobre os aspectos históricos dos transtornos alimentares. Obrigado. Bom, senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Francisco Sampaio, senhores acadêmicos, senhoras e senhores acadêmicos, senhores e senhoras, novamente gostaria de agradecer também aos organizadores desse evento, acadêmico Antônio Egídio Nardi, acadêmico Adolfo Aires, pela organização desse evento e também por me convidar para participar. Eu vou tentar falar um pouquinho dos aspectos históricos dos transtornos alimentares. Isso é algo que, de uma certa forma, tem uma validade não só
de uma certa curiosidade, como também a gente entende um pouco como foi construído esse diagnóstico, por que o diagnóstico tem essas características que tem hoje, né? Desde os seus primeiros relatos clínicos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da história, como a história e as primeiras descrições clássicas dos transtornos alimentares levaram à padronização das síndromes, como os transtornos alimentares se encontravam na última classificação psiquiátrica, que foi a DSM-4, uma revisão da DSM-4, e como foi a transição dela para a última classificação, que é a DSM-5. Nós estamos agora na DSM-5, é a classificação de transtornos psiquiátricos, que foi publicada em 2013. Tá? Também falar um pouquinho de como isso repercute na prática clínica e alguns aspectos para a futura CID-11, com relação aos transtornos alimentares. O primeiro grande médico que descreveu, a quem se atribui a primeira descrição da anorexia nervosa, o primeiro relato médico, né, é de 1689. Então, foi o Dr. Richard Morton, que descreveu num livro chamado Tratado das Consumpções, né, das Consumpções. E nesse tratado, ele descrevia vários casos de situações onde o indivíduo entrava em síndromes consumptivas e se dedicava a 2 casos que ele chamou de compulsão de origem nervosa. E foi o primeiro autor médico que fazia essa correlação entre processos mentais interferindo com processos físicos. Tá? Ele já descrevia os sintomas característicos iniciais, que é a diminuição do apetite, a menorreia, a aversão à comida, emagrecimento extremo e hiperatividade. E ele também falava de um sintoma, que é um sintoma bastante importante, que depois veio a ser caracterizado mais adequadamente, que é uma certa indiferença que essas pacientes com anorexia nervosa apresentam em relação ao seu próprio estado mórbido. Logo a seguir, não tão a seguir, em 1873, desculpe, nós tivemos um evento quase conjunto. 2 profissionais em 2 países distintos foram os responsáveis pela descrição do que vem a se chamar hoje de anorexia nervosa em todos os seus aspectos, em todos os seus constituintes. O primeiro também é bastante conhecido, porque descreveu vários outros fenômenos clínicos, que não só a anorexia nervosa, que é o professor Charles Lazegue, que descreveu alguns aspectos relacionados à anorexia nervosa. Ele descreve isso em 8 casos que ele compila de mulheres entre 18 e 32 anos. Ele chama atenção basicamente para aspectos emocionais da doença, a insegurança pessoal, negação de doença e o aspecto do grande envolvimento familiar nessas condições. Ele publica isso num jornal francês, enquanto, basicamente, no ano seguinte, mas separado por meses, um médico inglês, William Gould, que era médico da Rainha Vitória, define também a anorexia nervosa. Ele descreve 3 casos de pacientes que apresentavam o que ele chama de uma forma particular de doença, caracterizada por intensa perda de peso, amenorreia, constipação, edema e hipotermia, sem evidência de uma condição clínica subjacente. É bem interessante, bem elegante a forma com que essas descrições são feitas, e o jornal Obesity Research, que sempre divulga esses artigos clássicos, publica esses artigos clássicos, e ele publicou esses artigos clássicos basicamente conjuntamente. Foi bastante interessante para a gente poder comparar um ao outro. E eu trouxe alguns dados, mas é interessante como um mencionava a descrição feita pelo outro, né? E ele fala que um outro médico, né,
dirigiu a atenção dele para uma descrição clínica que o Dr. Lazeg havia feito de casos bastante semelhantes, publicados na Faculdade de Medicina de Paris. Ele também chama a atenção de que, como o Dr. Lazeg não o citou, provavelmente ele também não conhecia, e ele estava tratando realmente da mesma condição clínica que o outro descrevia. Então, é bastante interessante essas formas de descrição inicial dos quadros de anorexia nervosa. Logo a seguir a essas descrições clássicas, uma outra publicação, um outro fato importante na evolução histórica do conceito de anorexia nervosa é a descoberta do panhipopituitarismo pelo patologista alemão Morris Simons, em 1914. Nesse momento, houve assim, uma grande euforia em relação à anorexia nervosa e à potencial descoberta da causa da anorexia nervosa. Então, vocês vejam que, muito tempo, houve essa confusão entre a anorexia nervosa e uma patologia hipofisária. Tanto que vocês vejam que no JAMA, mesmo em 1940, você ainda tinha artigos e papers que questionavam essa duplicidade, né? Você vê esse trabalho era anorexia ou hipopituitarismo. Então, isso fez também com que, de uma certa forma, se discutisse muito essa condição como uma condição de alguma base endócrina. E não é à toa que nós trabalhamos no Instituto de Endocrinologia, houve no mundo inteiro, vários serviços de transtornos alimentares, alguns serviços, principalmente no leste europeu, são em hospitais de endocrinologia, justamente por causa dessas interfaces, né? Logo mais tarde, um outro grande autor e pesquisador nessa área foi a professora Hilde Bruch, que é psicanalista e professora de psiquiatria no Baylor College of Medicine. Ela foi responsável por uma publicação assim, excepcional chamada Transtornos Alimentares, Obesidade, Anorexia Nervosa e a pessoa nesse intermediário, né? É um marco considerado dentro da literatura da anorexia nervosa. A professora Hilde Bruch, ela faz várias descrições psicopatológicas fundamentais e a ela é atribuída basicamente a descrição inicial dos transtornos de imagem corporal que essas pacientes apresentam. Então, todas as questões relacionadas a se eram pensamentos delirantes, se eram ideias prevalentes e o quanto isso estaria relacionado ou não com condições cerebrais ou não, a professora Hilde Bruch fez e influenciou a conceitualização do... Uma outra pessoa importante na história dos transtornos alimentares também foi um professor Biswanger, que descreveu um caso que é considerado o caso clássico de bulimia nervosa, o primeiro caso, que seria o caso Ellen West, que ele descreve uma paciente que depois, com o tempo, não necessariamente não era bulimia nervosa, ela tinha outras complicações, mas ela apresentava episódios de ingestão excessiva seguida de mecanismos compensatórios, né, de vômitos e atividade física excessiva. Então, esse foi uma das primeiras descrições também de uma síndrome, mas muito associada ao quadro de anorexia nervosa. Uma figura ímpar no desenvolvimento do diagnóstico de bulimia nervosa, sim, foi o professor Gerald Russell. Esse foi uma pessoa excepcional, ele continua vivo, ele é professor emérito da Universidade de Londres, e ele é que basicamente criou toda a unidade de transtornos alimentares no Reino Unido, a partir dos estudos dele. Ele era um clínico que depois fez formação psiquiátrica e veio trabalhar com anorexia nervosa, basicamente, e foi a observação clínica dele, cuidadosa, de casos e casos e casos de anorexia nervosa, de formas atípicas de anorexia nervosa, ou mais especificamente de pacientes com anorexia nervosa que apresentavam episódios de vômito compensatórios, que chamaram a atenção e que levaram ele a descrever
não só o que vem ser considerado um sinal clínico, né, que é o sinal de Russell, que são os pacientes que têm vários episódios de vômitos autoinduzidos por dia, mais de 10 a 20 episódios por dia, pelo uso do dorso da mão e do dorso da mão e do contínuo contato do vômito e da escoriação dentária no dorso da mão, essas pacientes desenvolviam lesões escoriadas no dorso da mão, que veio a se conhecer hoje em dia como um sinal de Russell. Não é tão frequente encontrá-lo hoje em dia, esse sinal. O trabalho do professor Russell, ele define também um trabalho fundamental em 1979, que é chamado a bulimia, uma variante assim nefasta de anorexia nervosa. É um trabalho bastante interessante, ele segue cerca de 30 pacientes durante um tempo de 11 anos, então é um estudo longitudinal com controle histórico para a época, mas é muito bem feito, muito adequado, e ele nesse trabalho, ele justifica que a bulimia nervosa seria uma forma diferente de anorexia nervosa, já que as duas até então eram consideradas a mesma doença, não só pela evolução, como pelo quadro clínico, como porque na época ele considerava que teria um pior prognóstico comparado à anorexia nervosa restritiva. Um outro trabalho também importante do professor Russell, e é muito interessante, é que ele foi chamado 25 anos depois de ter publicado seu paper, que gerou o diagnóstico de bulimia nervosa, a gente vai ver pelas classificações, ele é chamado, já perto da sua aposentadoria, para fazer uma reflexão sobre o paper que ele tinha escrito e fazer uma crítica ao que ele achava que era correto ou não do pensamento dele na época. E isso foi muito interessante, só um homem realmente brilhante conseguiria fazer isso dessa forma, que ele vai criticando o próprio pensamento dele e usando todos os estudos publicados até então, os estudos longitudinais, os estudos de curso, que justamente questionavam várias ideias, principalmente a ideia de que a bulimia nervosa não parecia ser uma forma nefasta, muito pelo contrário, ela parecia ter um melhor prognóstico até do que a anorexia nervosa. O professor... o acadêmico Antônio Egídio já falou sobre o professor Albert Stanker, ele que descreveu o transtorno da compulsão alimentar, o episódio de compulsão alimentar, e é muito curioso, porque o professor Russell trabalhava na Inglaterra e o professor Stanker trabalha nos Estados Unidos, e todos dois trabalhavam com o mesmo fenômeno, que é o episódio de comer em excesso. Só que o professor Russell trabalhava com o episódio de comer excesso em pacientes bulímicas e anoréticas, e o professor Stanker trabalhava com esses mesmos episódios em pacientes obesos. O professor Stanker foi uma das figuras mais importantes assim, para a gente na psiquiatria, na área de transtornos alimentares. Ele faleceu há 3 anos atrás, e ele foi assim matéria de vários editoriais, tanto em jornais clínicos quanto em jornais psiquiátricos, mostrando assim a grande influência, o largo nível de publicação que o professor Stanker atingiu. Hoje, vários prêmios da Associação Internacional de Obesidade têm o nome dele, para mostrar a importância dele na pesquisa em obesidade, né? Aqui é o artigo clássico que o professor Egídio já mostrou, e aqui eu só falo das características essenciais que ele descrevia do episódio de compulsão alimentar: uma qualidade orgiástica, uma quantidade exagerada de comida que era ingerida, e o breve período de tempo que esse fenômeno ocorria. Então, isso caracterizava isso, todas essas características, né? De uma certa forma, então, o que a gente vai ver é que esses autores todos clássicos, eles descreveram vários sintomas, e vários sintomas são observados em pacientes com transtornos alimentares. O que tem de diferente essas grandes personalidades, esses grandes pesquisadores, esses grandes médicos, foram que eles conseguiram, a partir de uma vastidão tão grande de sintomas, organizar isso em síndromes. E foram essas síndromes que inspiraram as classificações atuais.
Então, assim, nós temos, a partir desse grupamento de sintomas, as síndromes. A síndrome da anorexia nervosa, basicamente, era uma síndrome baseada nos princípios das descrições clássicas e nas observações da professora Hildebruch, e que é constituída em cima de 3 pilares. Um comportamento dirigido a uma inexorável busca de magreza, um medo mórbido de engordar e uma preocupação intensa com a forma e com o peso corporal, e consequências físicas decorrentes desses comportamentos, geralmente uma desnutrição grave ou consequências físicas outras. Já a síndrome de bulimia nervosa tem como sua base as descrições clássicas do professor Russell, e ele descreve, diferente do professor Stanker, impulsos poderosos e intratáveis para comer demais. Essa é a forma que ele usa para descrever os episódios de compulsão. Esses pacientes procuram evitar os efeitos engordativos dos alimentos através da indução de vômitos ou abuso de purgativo ou ambos, e apresentam o medo mórbido de se tornarem gordos. Já as características clássicas do episódio de compulsão alimentar têm como base as descrições do professor Albert Stanker nos seus aspectos subjetivo e objetivo, que é a quantidade, a forma e o tempo curto em que grandes quantidades de comida são ingeridas, e essa sensação de perda de controle subsequente ao episódio. Isso influenciou toda a classificação psiquiátrica. Aqui nós temos, e a gente vê a grossura dos volumes aumentando conforme passam os anos, né? Acho que a DSM-1, M1, a gente nem consegue distinguir muito lá em cima, né? Mas desde a DSM-1, nós temos a descrição, inicialmente era só da anorexia nervosa. A bulimia estava incluída dentro do diagnóstico de anorexia nervosa. Foi a partir do DSM-3, em 1980, que houve uma separação da compulsão alimentar com os fenômenos de compulsão num quadro chamado bulimia, que não era nervosa na época. Então, na época, na DSM-3, você tinha o diagnóstico de anorexia e o diagnóstico de bulimia. E o diagnóstico de bulimia, ele era indiferenciado se o paciente usava ou não métodos compensatórios. Isso fazia com que, na época, a bulimia, o transtorno da compulsão alimentar, fizesse parte do próprio conceito de bulimia à época. Foi a partir de 1987, e baseado no estudo do professor Russell, que houve essa separação do que a gente chama de bulimia nervosa, que seriam episódios de compulsão alimentar compensados por abuso de laxativos, por vômitos autoinduzidos, ou outros aspectos do fenômeno de compulsão alimentar não compensada, que ficou um pouco abandonada, tanto que ela continuou em estudos, mas num diagnóstico provisório, que foi incluído a partir da DSM-4, que já seria o transtorno da compulsão alimentar. Então, vocês vejam que isso veio influenciando, todos esses conceitos iniciais vem influenciando a forma com que se classifica e se conceituam os transtornos alimentares nas classificações psiquiátricas. Na DSM-4, na revisão da DSM-4 não houve grandes mudanças, e isso fez com que, na DSM-4, você tinha os diagnósticos clássicos de anorexia, bulimia, e um grupo muito grande de diagnósticos, que são os transtornos alimentares sem outras especificações, no qual você já tinha uma categoria em estudo, que era o transtorno da compulsão alimentar periódica, que seriam episódios de compulsão alimentar sem os métodos compensatórios associados da bulimia nervosa. Essa classificação e a revisão dessa classificação, ela questionou vários aspectos relacionados à validade e à utilidade dessas categorias. Principalmente o critério de amenorreia na anorexia nervosa foi questionado, já que muitas pacientes já apresentavam um quadro instalado de anorexia nervosa e às vezes continuavam menstruando. Sinais e sintomas cognitivos de transtorno alimentar também começaram a ser questionados, já que haviam várias formas de anorexia nervosa sem medo de engordar, mas o que a gente chamava fobia de peso. Os subtipos de anorexia e bulimia nervosa também foram questionados nessa classificação, questões também associadas à definição e à frequência de compulsão alimentar,
Um grande problema da classificação anterior é que 60% dos casos que procuravam atendimento de transtornos alimentares não conseguiam ser classificados como transtornos alimentares maiores. Eles eram classificados como transtornos alimentares sem outras especificações. Isso fazia com que a gente acreditasse ou que os critérios eram tão rígidos que não permitiam que várias pessoas já doentes pudessem ser tratadas, ou que você tinha quadros subclínicos tão importantes quanto os quadros considerados principais. E outras questões também estavam associadas. Alguns autores propunham que até a obesidade fosse considerada um transtorno mental pelas suas características clínicas. Isso fez com que, antes da atual revisão, vários modelos de revisão da classificação fossem questionados. Um modelo que era um modelo categorial, que seria o transtorno da compulsão alimentar, por exemplo, ser um transtorno isolado da bulimia e da anorexia nervosa. Havia autores que questionavam um modelo mais multidimensional, onde você teria os sintomas alimentares não tão reunidos nessas síndromes clássicas, e um autor até que propunha que você fizesse um modelo sem diagnóstico, só com sintomas isolados mesmo. Claro que prevaleceu, junto com a própria classificação, o modelo categorial, e veio-se definir o transtorno da compulsão alimentar pela quantidade já de informações e de estudos. Ele passou a ser eleito como uma forma de transtorno alimentar. Aqui, só para vocês verem a quantidade de publicações, várias publicações foram feitas antes da atual classificação. Vocês vejam que várias coisas eram questionadas num suplemento que teve do Jornal Internacional de Transtornos Alimentares, logo antes a DSM-5, né, a saída onde se questionavam vários critérios, vários aspectos de validade e utilidade dos vários diagnósticos, a estabilidade dos diagnósticos ao longo do tempo, a relação entre os transtornos alimentares entre si e as implicações dentro da classificação, a definição, a validade da quantidade de comida ingerida dentro dos episódios de binge. Tudo isso foi publicado em 2 volumes de um livro bastante interessante que reúne esse material, que dá por base e assim, gerou essa classificação atual, que é a DSM-5, que resolveu, como os outros transtornos psiquiátricos, integrar todos os diagnósticos de transtornos alimentares dentro de um contínuo, né? Por isso, então, a gente traduziu para o português transtornos alimentares, mas em inglês é Feeding and Eating Disorders. No português fica mais difícil fazer essa junção, mas seriam os transtornos mais da infância e adolescência, mas todos eles agora estão juntos, dentro de uma mesma categoria diagnóstica, que já foi citado também pelo professor Egídio, a criação de um novo diagnóstico, que seria o transtorno da compulsão alimentar, e a definição de alguns critérios que a gente já tem algum conhecimento, mas, na realidade, ainda não tem dados suficientes para definirmos como diagnósticos. O que se fez nos diagnósticos clássicos, né? A anorexia nervosa, ela teve uma maior flexibilidade em relação ao diagnóstico de peso. Hoje você considera que o índice de massa corporal 17 é o critério A para o diagnóstico, mas você tolera mesmo pessoas com um pouco mais de um peso um pouco maior dentro desse limiar, possam ser diagnosticados já com doença. A amenorreia foi retirada como um critério, a amenorreia de 3 meses. Na bulimia nervosa, houve uma padronização em relação à frequência de episódios de compulsão alimentar, passou a ser considerado uma definição de frequência, pelo menos uma vez, um episódio nos últimos 3 meses, e foram retirados alguns tipos, que seriam tipo purgativo e não purgativo, porque não se mostraram diferenciais em termos evolutivos. Tá? O transtorno da compulsão alimentar foi reconhecido, e aqui nós temos um trabalho que traz algumas discussões relacionadas a o que será feito na próxima CID-11 em relação a transtornos alimentares. De uma forma muito interessante, eu acho que isso está acontecendo com todos os diagnósticos,
Cada vez mais está se tentando diminuir essa diferença entre a classificação americana e a classificação da OMS. Então, o objetivo é que a CID-11 reflita já muito, já quase seja um espelho do que aconteceu já na DSM-5, algumas questões, as mesmas questões introduzidas na DSM-5, a retirada da menorreia, a padronização da frequência de episódios, se mantenha na CID-11 e há uma questão ainda que seria considerar que episódios de compulsão que a gente considera não tão intensos, que é o que a gente chama de episódios subjetivos de compulsão alimentar, também possam ser incluídos no diagnóstico de bulimia nervosa. Essa é a única questão que talvez diferencie as duas classificações. Essa é o objetivo, então, foi a gente ver como, a partir de descrições clássicas desses transtornos, essas descrições influenciam, quando são bem feitas, elas continuam persistindo ao longo do tempo, influenciam as classificações ao longo do tempo e refletem até nas formas de apresentação, nas formas de diagnóstico atual dos transtornos alimentares. E eu acho que uma ideia também bastante interessante, que é uma tentativa de homogeneizar essas duas classificações, que havia na última uma diferença muito grande entre a classificação de transtornos alimentares na DSM, na classificação americana, e na classificação da OMS. Obrigado. Muito obrigado, professor Apolinário. Por favor, tome assento à mesa. Agora nós temos tempo suficiente para uma boa discussão com comentários. Convido a acadêmica Mônica Gadelha, se quiser fazer algum comentário, por favor. Novamente, eu gostaria de dar os parabéns ao presidente por esse simpósio, aos acadêmicos Antônio Egídio Nardi, professor Rores e o professor acadêmico Jorge Alberto Costa Silva por essa tarde e essa noite que nós tivemos a oportunidade de ter aqui. E parabenizar também pelas apresentações, do acadêmico Nardi e do professor Apolinário, que foram excelentes. Mais uma vez, eu acho, assim, eu sempre... quando discuto com os residentes da endocrinologia, com os mestrandos, doutorandos, eu uso até uma expressão, às vezes, que alguns endocrinologistas me olham meio assim, que eu falo, obesidade não é do endocrinologista. Mas eu tenho que falar isso, aproveitar que o Valmir já saiu, então eu estou aproveitando para falar. Na verdade, não é que eu não ache que seja do endocrinologista, mas eu acho que é muito mais do psiquiatra do que do endocrinologista. Eu acho que é multidisciplinar o tratamento da obesidade, mas é fundamental o papel do psiquiatra no tratamento da obesidade, do distúrbio alimentar. Na anorexia, na bulimia, na compulsão nem se fala, e é obviamente uma doença do psiquiatra, mas a própria obesidade requer muito um tratamento da psiquiatria, E talvez por isso, de novo, ressaltando o trabalho do Gota, junto com o IPUB, que faz um trabalho tão sério da obesidade. E eu também converso muito com os residentes como a obesidade é banalizada no dia a dia de consultório, de endocrinologistas que falam que só fazem obesidade, diabetes e tireoide, como se isso fossem coisas mais simples de tratar. E acham que numa consulta, como eu já mencionei, de 15 minutos, conseguem resolver um problema tão sério. Então, eu acho que esse simpósio, assim, com aulas tão importantes, mostrando a gravidade da situação, consegue deixar muito claro como é difícil abordar a obesidade. Às vezes os residentes falam, professora, por que a senhora escolheu neuroendócrino, que é tão difícil? Neuroendócrino, não vou dizer que é simples, mas obesidade também é muito complexo, só que as pessoas não encaram desse jeito, encaram de uma forma muito simplista. Então, ainda bem que tem profissionais como os presentes na mesa para lidar com uma situação tão difícil. E há uma interface realmente muito grande da psiquiatria com a endocrinologia, porque muitos dos pacientes com distúrbios endócrinos procuram ou têm comportamentos ou alterações da psiquiatria. E como o professor Apolinário muito bem citou, o PAN-HIPO, o paciente com PAN-HIPO-pituitarismo,
ele tem um quadro que parece depressão, ele tem um mal-estar contínuo, e fora o quadro da insuficiência adrenal, que é típico à anorexia. O paciente com insuficiência adrenal, esse é o marco dele, ele perde o apetite e ele para de comer coisas que ele gostava muito de comer. Tem uma síndrome, que é a síndrome de Sheehan, que é a necrose hipofisária pós-parto, que as mulheres têm um sangramento no pós-parto e fazem uma necrose hipofisária e ficam com PAN-HIPO, e às vezes ficam 10, 15 anos sem diagnóstico. Ficam amenorreia, com quadro depressivo, com um quadro de diminuição de apetite, muitas estão em psiquiatras. Então, é muito importante também que o psiquiatra tenha essa visão que, muitas vezes, realmente tem que ter uma investigação endócrina, né? Principalmente para hipotiroidismo, para insuficiência adrenal, seja primário ou secundário. Secundário, eu digo, como o pan-hipopituitarismo. Então, eu acho que foi muito feliz essa organização pelos acadêmicos da psiquiatria, essa interface com a endocrinologia, que eu acho que é fundamental que ela ocorra. Então, eu tive muito prazer de participar, muito obrigada realmente pela oportunidade, e mais uma vez eu os parabenizo. Muito obrigado, acadêmica Mônica Gadelha. Acadêmico Adolfo Roires. Obrigado, senhor presidente. Eu fiz umas anotações à proporção que eu ouvia as apresentações. Primeiro, eu queria lembrar de Cronos, que tinha um apetite insaciável. Ele devorava os próprios filhos. Com medo de ser destronado, ele devorava, depois foi-lhe dado. Engoliram uma pedra, imaginem. Aí ele vomitou todos os filhos, sob a liderança de Zeus. E outro foi Narciso, que se apaixonou de tal maneira pela sua imagem refletida nas águas, que não se alimentou e acabou morrendo ali de inanição, starvation, por estar tão apaixonado por si mesmo. Interessante, a evitação, dependendo da escala com que o paciente evita, movido pela aparência, pela cor, pelo cheiro dos alimentos, muitas vezes não vêm a tratamento, senão que são alvo de deboche da família. Eu conheci uma senhora polonesa que não falava lá muito bem o português, a dizer que o alimento dace, quer dizer, era doce. Tudo que fosse dace fazia mal a ela. E os alimentos vermelhos também ela evitava. E eu tive um cliente que tinha aversão a todo alimento que fosse marrom. Marrom, com certeza, faria mal. Mas não chegava a ser motivo para um tratamento. Aquela evitação, aquele ritual chegava a ser uma coisa cômica para os familiares, mas que não perturbava. Às vezes pode levar a uma avitaminose, essa carência de certos alimentos. Uma coisa interessante é a ruminação. São pacientes que conseguem fazer o bolo alimentar voltar à boca, mastigam, às vezes cospem ou então voltam a engolir, trazendo um bolo alimentar ácido, com prejuízo para a gengiva e os dentes. A ruminação é um capítulo importante nos livros de pediatria, com o nome de mericismo. Merikismos em grego é ruminação. São crianças que de 2 a 9 anos gostam de ruminar. E é interessante porque isso acaba desaparecendo espontaneamente a partir dos 8, 9 anos. Eu queria focalizar uma outra coisa, que é a seguinte. Os pacientes que tomam soníferos benzodiazepínicos devem ser instruídos para, tão logo acabem de tomar o comprimido, deitar-se. Não devem lutar contra o sono, porque agora é um bom programa de televisão, ou porque o vovô veio visitar. Ocorre que no meio da noite, esses pacientes que lutaram contra o sono e que depois acabam adormecendo, no meio da noite eles ficam num estado crepuscular, consciência turva, e o comportamento é estranho. Eu tive uma paciente que atacava a geladeira comendo uma melancia inteira e cuspindo os caroços pelo chão, ou então atacava comendo melões e pela manhã perguntava quem foi o porcalhão que fez isso. Então o paciente tem que ser instruído no sentido de tomar o comprimido e imediatamente se deitar para que não ocorra esses estados crepusculares. Chegam às vezes a pensar até em epilepsia, mas não é.
na chamada epilepsia de estrutura morfeica, que é aquela em que o sono facilita o aparecimento dos sintomas, senão que isso é induzido pela medicação. Foi focalizado aqui en passant, pelo acadêmico Egídio, a psiquiatrização abusiva que ocorre hoje. Isso é muito comum para qualquer pessoa leiga, ou até para pessoas, até para médicos. Aí dizem, matou a mãe, não, isso é um doente mental, só pode ser um psicótico. Ou deu um conto de vigário, isso é uma doença. Então, essa psiquiatrização abusiva que leva também os juízes, por qualquer da calma palha, a determinar um exame psiquiátrico, quando na verdade a pessoa não é doente mental, nem tampouco um anormal. Eu queria recordar também as ideias deliroides do paciente melancólico. O paciente melancólico é atormentado ou por uma ideia deliroide hipocondríaca, ele acha que ele sofre de uma doença que é incurável e que o leva ao suicídio, exatamente porque geralmente é câncer. O delírio de pobreza ou de ruína, que o faz se esquivar da consulta porque ele diz que não tem dinheiro para pagar o médico. O delírio de nihilista, que é a perda da fé, e o delírio de pecado ou culpa, que o leva também ao suicídio para livrar a humanidade dessa pessoa tão pervertida. São pequenas achegas que talvez dê imagem a alguma discussão. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, acadêmico Roires. Abra a palavra plenária. O acadêmico Nardi quer fazer um comentário antes. Eu gostaria, senhor presidente, de fazer umas perguntas ao professor José Carlos Apolinário, aproveitar a oportunidade dele aqui e falar um pouco mais sobre transtorno de compulsão alimentar. Naquele estudo do National Comorbidity Survey, há uma prevalência naquela amostra de mais de 9 mil indivíduos de abuso de álcool em torno de 18%. Eu gostaria de saber, professor Apolinário, a sua experiência em relação a essa comorbidade, transtorno de compulsão alimentar e abuso ou dependência de álcool, né? O quanto que isso dificulta o diagnóstico e o tratamento da compulsão alimentar. Uma outra questão que eu também gostaria de ouvir era em relação ao prognóstico desses pacientes com compulsão alimentar. Eu sei que o diagnóstico ainda é muito recente, os trabalhos de segmento são poucos, mas qual a sua experiência em relação ao acompanhamento em médio e longo prazo desses pacientes? Eles se tornam obesos ou têm outros transtornos da compulsão ou há alguma taxa de cura espontânea? O acadêmico Adolfo Roires mencionou o uso de hipnóticos e episódios de compulsão alimentar noturno. Eu gostaria de ouvir a respeito do uso de antipsicóticos e antidepressivos e o aparecimento de síndrome de compulsão alimentar. Existem pacientes que, ao tratarem da depressão ou de algum quadro que necessite de um antipsicótico, ganham um peso enorme e começam a apresentar compulsão alimentar. E, ao interromper a medicação, trocar a medicação, isso desaparece. Gostaria de saber se essa observação é real, se isso ocorre com muitos antipsicóticos e antidepressivos. E parabenizá-lo pelas apresentações de hoje, foram excelentes. Obrigado, acadêmico Nardi, acadêmico professor Apolinário. Acho que ele está vindo tanto aqui que eu já estou chamando de acadêmico. Por favor. Obrigado, acadêmico Antônio Egídio. Obrigado, presidente. Primeiramente, com relação ao abuso de álcool, né? Não só abuso de álcool, mas como abuso de substâncias, é um diagnóstico bastante encontrado em pacientes com transtornos alimentares, do tipo que a gente chama bulímicos, né? Tanto faz a bulimia nervosa quanto o transtorno da compulsão alimentar. Na bulimia nervosa, o abuso de substâncias é até maior do que no transtorno da compulsão alimentar, mas ocorre bastante frequentemente. Acho que tem algumas pessoas aqui do ambulatório. Hoje mesmo a gente discutiu o caso de uma paciente, antes de vir para cá,
que ela tinha sido encaminhada para o nosso grupo de dependência química, porque ela apresentava compulsão alimentar e também apresentava um abuso de álcool importante associado, né? Então, é uma concorrência muito grande. O que eu posso dizer é que eu acho que isso tem tanto a ver, uma sobreposição de alguns critérios, principalmente pelos critérios de impulsividade, né? Esses pacientes têm uma impulsividade, tanto o paciente com compulsão alimentar quanto dependência química, pelas aquelas hipóteses que a gente tem um descontrole de impulsos que os fazem usar tanto substâncias ilícitas quanto o próprio alimento de maneira descontrolada. Então, a gente acredita que são mais ou menos coisas correlatas em alguns indivíduos. A segunda questão, eu não sei se ele respondi adequadamente, é com relação ao prognóstico. Hoje em dia a gente tem já alguns estudos de segmento. O próprio professor Fairbairn, que fez aquele pacote de terapia cognitivo-comportamental, ele tem um estudo longitudinal de 5 anos de bulimia nervosa, uma coorte de base populacional de 5 anos, e hoje nós já temos um outro de 15 anos de transtorno de compulsão alimentar. O que mostra a evolução ao longo prazo do transtorno da compulsão alimentar, diferente da bulimia, é que enquanto na bulimia o diagnóstico é estável, ele se mantém praticamente, as pessoas melhoram, mas sempre com resíduo de sintomas. No transtorno da compulsão alimentar existe uma instabilidade, é como se fosse assim, asma, um outro diagnóstico que vem e volta, vem e volta. Então, em vários momentos do indivíduo, ele apresenta esses comportamentos de compulsão, eles melhoram, mas voltam em outro momento, né? Existem alguns estudos já de segmento e consequências clínicas do transtorno da compulsão alimentar. Basicamente, a inclusão dele na DSM-5 se deveu a alguns estudos mostrando uma associação importante com obesidade, com dislipidemia e com busca por serviços de saúde nessa população, diferente dos obesos sem compulsão alimentar. Com relação aos hipnóticos, lembrado também pelo professor Adolfo Oires, eu acho que tem uma relação direta mesmo. Vários medicamentos estão associados com desencadeamento de episódios de descontrole, não só por ação central e ação naqueles circuitos que eu falei, né, que acabam sendo liberados e provocam um descontrole central dos impulsos e fenômenos como compulsão alimentar, como também por ações desconhecidas desses agentes. Agora, é bom lembrar que antidepressivos, antipsicóticos têm esse efeito, mas outros agentes não psiquiátricos também, como a metformina e outros medicamentos também, que acabam, em vários relatos de casos, estando associados ao desencadeamento de alguns episódios de compulsão alimentar. Obrigado, doutor Polinário. Alguma questão da nossa bancada acadêmica? Estimado acadêmico Manassés Fontes, nosso representante do Ceará, que tanto esforço veio para vir tomar sua vacina H1N1 aqui. Mas também eu estou tomando a vacina internacional, na Academia Nacional. Eu queria dizer que eu estava muito excitado e vi assistir a essa conferência hoje à noite, esse debate, etc. Mas nós precisamos considerar o seguinte: do ponto de vista fisiológico, tem muita coisa mudando. Como a psiquiatria mudou essencialmente no período pós-Jung, pós-Freud, né, em que se colocou muita evidência em torno daquilo que se fazia nas entrevistas, no tratamento psicoterápico, depois os propriamente psiquiátricos. À medida que os mediadores químicos começaram a ser desvendados, muita coisa começou a aparecer. E essas evidências maiores surgiram exatamente dos animais nocautes. Nós temos nocaute agora, mesmo através da genética mendeliana, nós podemos também produzir, através de seleção natural, de determinados ratos que começam a engordar muito, e você começa a fazer cruzamentos homozigóticos e você faz com que eles fiquem obesos. A mesma coisa agora está sendo feita já com o desenvolvimento da anorexia e o desenvolvimento também da caquexia. Então você vê uma associação entre genes específicos que podem ser feitas intervenções
e que esses genes também estão associados a outros mediadores. Eu cito, no caso, inclusive, as guanilinas, que eu estou, de certo modo, envolvido na história delas. As guanilinas, por exemplo, elas estão realmente associadas a um fenômeno, que é o fenômeno da saciedade. Então, a regulação da saciedade, tanto ela pode se associar à anorexia, como ela pode se associar à obesidade. As duas circunstâncias são circunstâncias do tipo yin e yang, que você associa dois controles fisiológicos, e todo o nosso sistema fisiológico ele é revestido de uma quantidade muito grande de substâncias antagônicas e substâncias agônicas. Então, devido a isso, eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês, porque eu acredito muito que esses fatores fisiológicos eles vão ter um fator predominante, e que a gente vai deixar com o tempo de fazer só estudos e levantamentos a respeito de estatísticas, a respeito de tratamentos até, porque já algumas dessas substâncias, por exemplo, as guanilinas, elas produzem saciedade. Se você injetar guanilina no cérebro, aqueles animais ficam com saciedade absolutamente controlada. Então, você pode controlar se o indivíduo deixa de ser obeso através do uso dessas substâncias. Então, eu acredito que esses mediadores, eles vão aparecer. Já já nós vamos ter mediador para mostrar porque que o indivíduo fica depressivo e ele tanto pode ficar obeso como ele pode ficar caquético. Então, eu queria só lançar esses pontos. Substâncias como a amilina, substâncias como outras incretinas, várias incretinas que estimulam o pâncreas, elas também estão envolvidas nesse processo. Eu passei a estudar isso nos últimos anos, mais especificamente nos últimos meses, mas achei muito provocativa e muito interessante essa reunião da academia, porque nunca tinha sinais de que isso tinha sido feito nos anos recentes, em que eu faço todo o esforço para a vida do Nordeste, mas agora com essa plenitude de bondades que está sendo acometida epidemicamente na nossa academia. Muito obrigado, acadêmico Manassés Ponteles, sempre demonstrando sua cultura ampla, farmacológico-clínica. Por favor, acadêmico Nádio. Eu gostaria de comentar o que o professor Manassés falou. Nós temos um trabalho, professor Manassés, em conjunto o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, o Instituto de Biofísica, em relação à nutrição e desenvolvimento cerebral. E nós observamos que alguns ratos que são desnutridos desde o nascimento, começam uma dieta pobre em proteínas desde o nascimento, eles têm um desenvolvimento cerebral comprometido, uma neurogênese menor e um comportamento bastante apático. Entretanto, se esses mesmos ratos forem colocados em gaiolas com estímulos ambientais, como roda, túneis, bola e outros estímulos, apesar da desnutrição, eles têm um desenvolvimento cerebral significativamente melhor do que os ratos em gaiola sem nenhum tipo de estímulo ambiental. Então, certamente o cérebro funciona com vários neurotransmissores que não apenas respondem à nutrição, à genética, mas respondem ao ambiente também, seja um ambiente favorável ou desfavorável. Então, a psiquiatria tem caminhado muito para esse lado de unir não só os fatores bioquímicos, genéticos, mas os fatores ambientais também para o aparecimento ou não de determinados transtornos mentais. Mas obrigado pelo seu comentário e essa oportunidade de citar esse estudo lá da UFRJ. Muito obrigado, acadêmico Nard. Acadêmico Aderbal Sabrá. Senhor presidente, senhoras acadêmicas, senhores convidados, senhores conferencistas. Tivemos uma tarde e noite muito feliz, pois o tema toca muito de perto, principalmente a nós pediatras, a nós gastroenterologistas e, em particular, a mim como alergista alimentar. Estudando o problema
da depressão, que pode atingir qualquer grupo etário, e esses distúrbios da nutrição, sobretudo da alimentação, anorexia nervosa, bulimia, anorexia primária, miricismo, nós temos estudado especificamente o comportamento imunológico e neurotransmissores. Estudando uma população importante de pacientes com esses problemas e, mais recentemente, uma gama importante de pacientes com transtorno do espectro autista. Temos observado um distúrbio imunológico peculiar. O paciente, depois de uma depressão, ele desenvolve um mecanismo de alteração no sistema de subclasse de linfócitos CD8. E o desaparecimento desses linfócitos da circulação, eles geram no indivíduo distúrbios importantes da nutrição. Além dos distúrbios primários da imunologia, propriamente ditos, todos aqueles decorrentes de uma resposta clássica do sistema TH1, esses pacientes apresentam também importantes distúrbios da alimentação. Particularmente estudando com endoscopia, né, de ilho terminal, é possível ver nesses pacientes uma intensa hiperplasia linfóide e poder notificar que depois do aparecimento da síndrome de depressão, com a queda dos linfócitos CD8, nós observamos uma intensa hiperplasia linfóide de ilho terminal. Um quadro perfeitamente reversível, uma vez que é abordado o paciente sob esse prisma do distúrbio imunológico. E a consequente alteração alimentar se resolve ao longo do tempo, ao mesmo tempo que se resolve o distúrbio imunológico. Eu queria ouvir a experiência dos nossos brilhantes conferencistas. Obrigado, acadêmico Sabrá. Doutor Apolinário quer falar? Bom, primeiramente, obrigado, acadêmico Devalso Sodré, pelo comentário. Isso é um ponto bastante importante, os transtornos alimentares em crianças e adolescentes. E quase que uma condição considerada assim, sem muitos estudos, sem muita dedicação específica a essa área. Então, por isso, a própria classificação atual, a DSM-5, foi louvável ao trazer os diagnósticos da infância e adolescência para dentro da classificação geral dos transtornos alimentares. O que o senhor comentou é bastante interessante. A gente está frente a vários pacientes que nos procuram com sintomas alimentares na infância e adolescência e que não necessariamente preenchem os critérios dos transtornos anorexia nervosa, bulimia, são aversões alimentares, dificuldades de ingesta, que as mães principalmente se queixam, ou mesmo os pacientes que levam a dificuldades de alimentação e que não só pela descrição clínica fica bastante complicada, quanto também pela compreensão da fisiopatologia dessas condições. Vários autores consideram que eles estão muito mais próximos de transtornos do desenvolvimento, então isso o senhor está com razão quando o senhor fala dessa aproximação com certos transtornos do desenvolvimento, como, por exemplo, o transtorno do espectro autista, muito mais do que os transtornos alimentares propriamente dito. Então, acho que é uma área em expansão, muito bem lembrado, precisa se dedicar cada vez mais uma atenção a esses fenômenos alimentares que crianças e adolescentes apresentam e que necessariamente não reproduzem esse espectro de anorexia, bulimia, que são os transtornos clássicos das pessoas mais ou em idade adulta ou idade mais precoce, mas não nessa faixa tão inicial. Obrigado. Obrigado, doutor Apolinário. Essa imagem que está projetada na tela, homenagem ao meu amigo acadêmico Adolfo Roires, que eu mostrei aqui no meu iPhone, e ele falou, projeta, e eu consegui passar por e-mail para o Genilson. Ele projetou, é um quadro do Museu do Prado, de Francisco de Goya, na sua fase negra, chamada As Pinturas Negras de Goya. Ele pintou isso entre 1820 e 1823, e representa, na realidade, Saturno comendo um dos seus filhos.
A gente está falando em compulsão alimentar, né? Essa é uma grande compulsão. E ele comia os filhos com medo de ser destronado e exigiu da sua esposa Cibeles que ele entregasse os filhos à medida que fossem nascendo. Mas ela conseguiu salvar um deles, que era o Júpiter. Ele diz que é Zeus, eu acho que é Júpiter, mas depois a gente vai clarear. E conseguiu salvar Júpiter, que não sei se Júpiter pode ser Zeus na mitologia grega, pode ser. Júpiter na romana e Zeus na grega. Mas ele então conseguiu destronar o Saturno e expulsou ele do céu. Isso aí acho que tem a ver com compulsão alimentar. Eu me lembrei que tinha isso aqui, mostrei para o nosso acadêmico. Alguém mais quer fazer algum comentário na bancada acadêmica? Então, se ninguém mais quer fazer uso da palavra, eu dou os parabéns a essa importante mesa, especialmente acadêmico Adolfo Roires, acadêmico Egídio Nardi, acadêmico Jorge Alberto, que fizeram esse importante simpósio. Agradeço a presença até agora do nosso amigo Dr. José Carlos Apolinário, da UFRJ. Agradeço aos meus companheiros de mesa, secretário-geral Nardi, primeiro secretário Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, segundo secretário Cláudio Cardoso de Castro, e dou a sessão. Agradeço, claro, obviamente, já agradecer a nossa querida Mônica Gadelha, que está abrilhantando e enfeitando essa mesa, e dou a sessão por encerrada. Muito obrigado. Obrigado. Opa! Para. Os piores são os primeiros, esses degraus pequenos. Quase. Não, é Tiradentes, grandes e... que é isso fazer? Tchau, tchau.